Fala pessoal, tudo bom? Bom, dando continuidade nos vídeos, hoje a gente vai plantar a jabuticabeira, que eu comprei já faz 2 semanas. Eu deixei ela ali no vaso por enquanto, até ter preparado o vaso que ela ia ficar definitivo. Como eu avisei, eu já falei nos vídeos anteriores, o meu terreno ele não é grande, por isso eu optei por plantar nesse tipo de vaso. Okay? Então o vaso está aqui, já está preparado. Vou explicar um pouquinho mais essa terra. A jabuticabeira está lá, eu vou trazer ela para cá, pegar o material que eu vou precisar e vamos iniciar mais uma gravação para vocês. Pessoal, como vocês podem ver, quando eu coloquei a terra aqui há 2 semanas atrás, eu deixei nesse limite aqui. Eu até tinha colocado um plástico aqui para tapar essa alça, e eu coloquei a terra quase que na metade aqui do buraco da alça. E 2 semanas depois, e todo dia molhando essa terra aqui, só a terra, olha o quanto baixou. Então, se eu tivesse plantado a jabuticabeira naquele dia que eu coloquei a terra no vaso, ela ia ficar nesse ponto. Eu não ia ter como mais erguer ela, a não ser que eu retirasse a planta da terra para preencher o vaso e colocava de novo. Só que isso ia ser muito estressante para a planta. Então é muito importante que vocês façam a camada de drenagem primeiro, para que não fique água parada no fundo e isso venha matar as raízes. Então você vai fazer a camada de drenagem, você vai colocar a terra até o nível que tem que ser do vaso, não pode pôr até a boca. Todo vaso vem com risco. No meu caso aqui eu coloquei a alça ali justamente para delimitar o meu limite. E você vai deixar 1, 2 semanas molhando todo dia esse vaso sem plantar nada. A terra vai assentar, vai sair o ar que tem no meio da terra e ela vai assentar. Bom, depois que você deixou 2 semanas, a terra assentou, eu vou fazer uma cova aqui do tamanho do torrão. Eu já fiz a cova, o torrão ele tá com 25 centímetros de altura por 30 de largura. Eu já fiz a cova mais ou menos para encaixar ele aí. Então vamos tirar o pé do torrão. Nesse momento, a dica que eu dou é no dia que você for fazer o plantio, não molhe a planta, justamente para o torrão não ficar mole e o torrão não se desfazer. Tem que evitar de desfazer o torrão. Aí agora, pregar a planta. Aqui, ó, vou acomodar ela aqui no vaso, fazer. Agora eu vou ajeitar ela aqui no vaso para que ela fique numa melhor posição. Aqui na minha casa, como o vaso eu deixei uma distância de uns 15 centímetros da parede, porque eu não queria que ocupasse muito espaço do terreno, justamente para ficar passando o carro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o lado da planta que os galhos não estão saltando, tá vendo? Esse lado aqui, ó, se você pegar o centro da planta, os galhos estão saindo mais para cá do que para lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse lado aqui da planta e virar para a parede. E esse lado que os galhos estão soltando para frente, eu vou deixar para o meu lado aqui, para que a planta cresça para frente. Bom, então vamos ajeitar ela aqui. Ó, essa posição acho que já ficou bacana, porque aqui eu vou fazer uma poda nela, então muitos dos galhos que estão vindo para a parede vão sair e esses galhos que estão ficando mais para fora eu vou deixar mais as pontas, então não vai atrapalhar o crescimento dela. E vocês podem observar que ele bifurcou o tronco, mas a bifurcação está vindo para frente e não está indo para trás. E as 2 bifurcações do outro lado que está crescendo, elas estão crescendo certinho, uma para a esquerda e uma para a direita. Eu só vou precisar
pegar esse tronco aqui depois com o tempo e tentar vir amarrando ele, fazer um furo aqui amarrando e puxar ele para frente, para que ele bifurque em 3. Bom, aí nesse momento você ajeitou o torrão lá na terra, quanto e tal, você só vai juntar agora a terra aqui. Aqui, ó, como vocês podem ver, eu deixei um pouco do torrão para cima. Por quê? Porque essa terra ela vai assentar mais um pouco ainda. Então, quando ela terminar de assentar daqui um mês e meio, a parte de cima do torrão, ela vai se desfazer, misturar com a terra do vaso e vai chegar no nível que eu quero do vaso. Então, aqui eu vou colocar mais um pouco de terra para terminar de completar o vaso. Uma coisa importante também que eu esqueci de falar, que a terra que eu utilizei no vaso é uma terra que eu comprei, que tem um local aqui perto de casa, uma floricultura, que é uma chacrinha, que eles vendem, eles mesmos produzem a terra. Então eu comprei essa terra aqui, que é uma terra vegetal. Ela já vem com material orgânico no meio dela e ela também já vem adubada com esterco de coelho. Como vocês podem ver, é uma terra que tem matéria orgânica, é uma terra bem rica em organismo e sais, minerais e tudo que a planta precisa para crescer saudável. Então compra o saco, esse saco eu comprei, eu paguei R$25, ele não é tão caro. E para preencher esse tambor, eu gastei 5,5 sacos. E isso contando com a drenagem, com a camada de brita, resto de tijolo, telha, argila expandida, o que você quiser usar como camada de drenagem. Aí eu coloquei uma camada de areia e o tecido, né, para fazer a filtragem, não deixar a terra ficar escapando do vaso e nem deixar entupir os furos. Então eu já tinha colocado 5 sacos, ficou 2 semanas irrigando. Aqui a terra baixou, que é o natural, que acontece mesmo, porque no meio da terra tem ar. Esse ar, conforme se molha, ela baixa. Depois de 2 semanas eu vi que ela baixou um nível já suficiente, que ela parou de baixar. Eu vim, fiz a cova que coubesse o torrão da minha planta. Aí depois eu vim e coloquei mais um pouco mais de meio saco, ó. Como vocês podem ver, ó, tem pouca coisa a mais de meio saco. A terra que eu comprei é essa aqui, que é vendida aqui na minha cidade, que é a produção própria do local onde eu compro. É uma terra muito boa, que é a nossa terra vegetal. Mas qualquer terra você pode plantar frutífera. Se vocês observarem aqui, ó, a terra que ela veio plantada, ó, é uma terra vermelha, que é a mais comum que normalmente tem nos terrenos. Se na sua casa você for plantar no chão, ou se for plantar mesmo no vaso, e essa terra, e a terra lá da sua casa for essa terra vermelha, não essa preta é a que eu comprei, que é a terra vegetal. É essa aqui, ó. É essa aqui, ó, do torrão. Se na sua casa for esse tipo de terra, é importante você colocar um pouco de calcário nessa terra, porque provavelmente ela vai estar ácida, e o calcário vai fazer subir o pH. Para frutíferas em geral, mas para a acerola que eu tenho aqui, que eu vou mostrar no canal também plantando, e a jabuticaba, a acidez da terra para a planta, para ser o ideal para a planta, para ela poder absorver os nutrientes, os sais minerais e conseguir desenvolver bem, é ideal que esteja entre 6, 6,5 ou 7. Se tiver acima é ruim, e se tiver abaixo é ruim também. A planta vai sofrer e com o tempo é perigoso até morrer. E também, se você tem aí na sua casa, lá na sua casa você já tem frutíferas plantados, por exemplo, outros casos aí que as pessoas já têm, ó. Só que essas pessoas costumam colocar sobras de raspas de vegetais, de folhas que sobram da cozinha. E geralmente a pessoa, o que ela faz? Ela vem e mistura junto com a terra aqui e afunda na terra, porque isso vai
Isso é bom, porque aquilo vai decompor e vai virar matéria para a planta absorver. Só que é ruim, porque se você fizer isso, você vai deixando a sua terra ácida. Porque como esses restos de alimento eles vão começar a fermentar aqui na terra, vai ficar ácido. E se sua planta for uma planta nova, é perigoso até matar a planta. Por isso que as pessoas fazem compostagem, que é justamente para decompor esse resto que sobra da cozinha da casa, para a hora que tiver pronta a decomposição, colocar aqui, porque daí já não vai ter mais o efeito de decomposição e acidificar a terra e nem agredir as raízes. Então aqui, agora, o que faltou? Eu ligar aqui de novo, para começar a molhar. Então, se você mora em casa, que nem eu, esse aqui ó, é meu terreno. Ele não é um terreno grande, só que é um terreno que eu quero ter umas frutíferas. Eu tenho esse terreno aqui já há quase 17 anos. E eu acabei nunca colocando nenhuma frutífera. Se tivesse posto lá no começo, hoje eu já teria frutíferas produzindo bastante aqui. Então, se você quer plantar, igual eu estou plantando em vaso, e você tem um espaço pequeno, o que você tem que se atentar é, você tem que ter um canto, pode ser qualquer canto, que bata sol. Tem que ser sol pleno, no mínimo 4 horas. Se for menos do que isso, a sua planta vai sofrer e é perigoso ela morrer. Tá? Se for mais, não tem problema, é até bom. E a outra coisa é, faz esse sisteminha de irrigação, porque essas plantas, como ela está no vaso, elas estão num espaço confinado. Elas não têm como crescer a raiz suficiente para ir buscar tantos nutrientes, os alimentos que ela precisa, que é os nutrientes, sais minerais, e nem buscar água. Então você tem que cuidar. Então aqui os cuidados que agora a gente no caso, eu com a minha plantinha e vocês que vão plantar e que querem plantar na casa de vocês é aguar sempre. Vocês vão molhar de manhã. Isso, o ideal é antes do sol nascer, antes do sol começar a pegar aqui na planta, que no meu caso aqui eu coloquei para molhar 6 horas da manhã e molhar à tarde, depois que o sol se põe, que no meu caso eu coloquei das 6 da manhã às 7 da noite, que são os horários que não tem sol aqui. E aí essa planta vai estar bem aguada. Aí como que faz para saber se está molhando muito ou se está molhando de menos? Se você estiver molhando muito, as folhas, essas folhas, elas vão começar a enrugar e criar umas bolinhas aqui, que vocês vão perceber que a folha vai começar a ficar feia. É que eu não tenho, no caso, na casa da minha planta, estava molhando de menos. Porque aqui, ó, quando molha de menos, acontece isso. Tá vendo que a folha tá começando a enferrujar? Parece que ela tá enferrujando, ó. Ó, tá vendo que ela tá dando pontos de ferrugem na folha? Isso é porque tá com pouca água. Pode ver que elas estão até murcha. Por quê? Porque ela tava lá, junto com o sistema lá que molha, só que lá um bico molha vários vasos. Só que esse porte de planta, ela absorve muita água, então não estava sendo o suficiente o que estava molhando lá para ela. Por isso que eu queria vir e gravar logo para vocês e já colocar aqui. Ó, pode ver. Aqui, ó, esse vaso foi molhado às 6 horas da manhã. Ó, como sai toda a água. E eu molhei um pouquinho também agora há pouco. Mas a água sai se você furar bem o vaso. A drenagem funciona bem. E sempre molha à noite. Sempre observa isso. Agora, o que eu vou fazer aqui com ela? Eu vou fazer a primeira poda nela, de limpeza, porque eu tô aqui no dia 30 de novembro gravando esse vídeo. Então não é ideal fazer poda em plantas, em qualquer planta ou qualquer árvore, nos meses que tem R. O ideal para você podar a sua planta é nos meses que não tem R, que é maio, junho, julho e agosto. Esses são os meses ideal. Aí nesses meses você vai fazer uma poda nela, limpar ela e preparar ela para produção no mês seguinte. Sempre assim, sempre um ano você vai podar bem ela nesses meses que ela vai estar em dormência, pro ano seguinte ela poder produzir. Essa jabuticabeira é uma jabuticabeira híbrida, que é a que eu indico para vocês terem nas suas casas. Por quê?
porque ela produz o ano inteiro. Quando ela enche de jabuticaba, aí você vem, colhe a jabuticaba, ela já começa a soltar folhas de novo, flores de novo. Então é um melhor do que a sabará, que leva em média de 10, 20 anos para poder produzir, a paulistinha, as outras. Então procure plantar a híbrida. O sabor da jabuticaba, da fruta, é a mesma do que os outros pés. A diferença da híbrida é que é um pé que não cresce muito, ela não fica tão grande, que é a ideal para vaso, porque a planta, se ela crescer demais, ela vai começar a formar muita raiz aqui. Só que ela está num espaço confinado, que não tem espaço para a raiz crescer. Então o que acontece? Começa a sufocar a raiz. Aí tem duas soluções: ou você tira ela e planta na terra, ou você tira ela e faz uma poda nas raízes. Mas isso é muito estressante para a planta, é perigoso perder a planta. Mas é o indicado. Para eu não ter que fazer isso com muita frequência, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela crescer até 2 metros. Ela começar a se fortalecer em 2 metros. Quando ela chegar a 2 metros, 2 metros e meio, pela quantidade de terra pode até, eu vou começar a cortar a ponteira dela, para ela não aumentar. Aí, para deixar ela só engrossar o caule dela, porque a jabuticaba, ela dá na madeira velha, ela não dá nas folhas. Então, ó, como eu tô mostrando aqui para vocês, ó, ela tá até com uma aqui, ó, tá com umas pequenininhas aqui que faz há 2 semanas atrás ela tava com flor. Essas duas aqui era flor e ó, já começou a formar a jabuticaba. Já começou a florzinha fechou e começou a nascer a fruta. Então aqui agora o ideal é o que? Tirar tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, tem que tirar fora. Isso aqui não pode. O pé de fruta, qualquer pé de fruta, na altura de 80 centímetros ou do seu umbigo, você tem que deixar o tronco limpo. Não pode ter galhos desse jeito. Muitos olham a planta aqui, ó. Muitos vão olhar ela aqui e falar: pô, Marcelo, que jabuticabeira linda que você tem aí, ó, tá bem formada, tá cheia. Não, ela tá bonita, mas ela tá mal podada, tá vendo, ó? Esses galhos secos não podem existir, porque aqui não dá fruta. Onde dá fruta é aqui, é a madeira velha. É nesses segmentos aqui, ó, que vão dar fruta. Aqui na madeira. Então aqui, todas essas folhas aqui, ó, não pode ter. Tem que tirar tudo. Esse galho, ó, tem que tirar. Tem que limpar tudo aqui. Na jabuticabeira, o único lugar que fica folha é na ponta. Sempre é na ponta dos galhos, que nem tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele bifurcou aqui, ó. Esse aqui, ó, tem que tirar fora. E aqui na bifurcação, ó, tá vendo? Bifurcou ainda pros dois lados. O que bifurcou pra fora, eu vou deixar por enquanto. Esse aqui, ó, tá entrando pra dentro, eu vou tirar. Esses dois aqui, ó, que bifurcou legal, eles vão ficar. Mas tá vendo, ó, que a folha é só na ponta. Não pode ter folha dentro da jabuticabeira. E não pode ter esse galho seco. Esses galhos que fica dando aqui, ó, na base do pé de fruta, isso para qualquer planta frutífera. Isso aqui é o que chamam de ladrão. Porque esses galhos que nascem aqui, ele rouba toda a energia que a planta iria usar para soltar flor e consequentemente soltar fruto. Então é obrigatório você tirar, a não ser que você queira ter um pé de planta frutífera por beleza, para virar um arbusto. Se for apenas por beleza, aí ok, aí você pode ir deixando. Você pode deixar, não tem problema. Mas assim, eu quero por beleza, mas eu quero também para eu ter frutas dela, para eu aproveitar a planta também. Por isso que eu escolhi gastar o dinheiro para comprar a planta e comprar todo o material para plantar ela. Então aqui, ó, eu vou ter que tirar, tá vendo esses galhos secos? Não pode ficar aqui, ó, não pode ficar. E quando você for podar aí na sua casa, eu vou podar daqui a pouco. Quando você for podar, você tem que podar aqui, ó. Você tem que aqui, ó, tem que podar bem no pé, no caule, bem junto. Não poda no meio e deixa tronco,
Porque o que? A água entra aqui e começa a apodrecer. E essa podridão vai descendo na planta até pegar na raiz e matar a sua planta. E mata. Bom, então agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a calda bordaleza, que eu vou mostrar para vocês fazendo. Aí eu vou fazer a poda, vou mostrar para vocês a limpeza aqui. Eu vou fazer a poda de limpeza nela por enquanto.